Olá, amigos, Olá. sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, né, do nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, na psicografia do Chico. Hoje nós vamos começar o capítulo 19, que fala sobre, agora até me perdi aqui, sobre dor e surpresa. Mas antes, né, tudo bem, Thelma? A Thelma vai dar uma olhadinha no capítulo anterior para a gente, né? Tudo bem com os nossos amigos, esperamos que sim. E vamos então recordar um pouquinho o que nós conversamos no capítulo 18, né, que foi aquela confissão dolorida do Amaro, né, ainda Armando na época, na sua encarnação como Armando, contando como é que aconteceu, né, o envolvimento desses três amigos, que é o Armando, o Esteves e o Júlio. Ele conta como o Júlio desencarnou, conta o envolvimento do Júlio com a Lina, né? Ela trai o Esteves, daí o Esteves começa a sua revolta nesse ponto aí, e ele é envenenado por causa daquela situação lá do Leonardo com a Lola, né? Então ele se reporta a esse episódio, ele desaparece ali no momento, abafada a notícia, não é especulada pelos jornais, e parece que ele desapareceu, né, misteriosamente, mas na verdade ele foi envenenado. Então ocorre o envolvimento agora, já que o Esteves sai do circuito, né? A Alina e o Júlio, mas ela já não está muito interessada no Júlio. E o Júlio fica muito sentido com isso, tenta o suicídio, depois ele é recuperado lá no quartel, mas ele, não satisfeito, ele tenta de novo e dessa vez ele consegue, né? E o Esteves, então, entra no circuito por causa da Lina, né? Que se envolve, se interessa por ele, começa a jogar os olhares com as intenções, né? E aí começa esse idílio amoroso ali entre os dois, que aliás nem chega a acontecer, né? Porque ele foge dela, vem para o Brasil e ela chega a vir atrás dele, né? E a gente viu aí que a morte dela é um pouco trágica, né? Porque ela se perde um pouco na sua caminhada aí, se envolvendo com o álcool, fica perdida, coitada, na sua busca, né? Nos seus interesses por um amor que não aconteceu. Aliás, os três fugiram, né? Fugiram dela mesma, né? Ela perde os três companheiros que despertam um sentimento, um diferente do outro, mas que na verdade ela não fica com ninguém e desencarna numa situação de muita dor, né? E o que mais nos chama atenção nesse capítulo é aquela figura que vocês devem lembrar, né? Quando o Amaro encontra o Armando, nesse caso, encontra com ela no mundo espiritual e ela junto de Júlio, né? Então a gente vê aí como é que nós nos envolvemos, como é que nós nos aprisionamos uns aos outros diante das ações que nós praticamos, né? Então É ela isso que eu ia lembrar. magoou, ela feriu, e aí ela fica totalmente ali aprisionada a esses corações, mas a misericórdia divina tudo resolve, né? Dando uma outra oportunidade aí. E a gente vê, né, que Thelma, naquele capítulo do Evangelho, capítulo 5 das causas das nossas aflições, ela, em função, como você falou, das atitudes meio pensadas, na própria vida que ela já estava ali vivendo como Lina, ela já começou a colher, né, Os frutos, né? os frutos das suas atitudes, né, totalmente intempestivas, entre três amores ali, né, entre três homens, e ela começa o resultado dessa vida dela aí, né? Enfim, é isso. Vamos lá. São as nossas incúrias, né? As nossas Enfim. escolhas levando a gente às consequências, né? E hoje nós vamos então começar o capítulo 19. 19, que a Márcia vai ler.
Então, agora é dor e surpresa, né? Então, a gente estava ali no finalmente, como a Thelma falou, termina o capítulo 18 com o Mário Silva evocando o Júlio, gritando pelo Júlio. É isso que nós vamos continuar aqui, né? E ele fala: Júlio, Júlio, comparece, covarde, né? Gritava o enfermeiro possesso. Ele já tinha gritado pelo Amaro, agora ele está chamando pelo Júlio. E percebendo talvez a simpatia que Amaro nos conquistara, a face da serenidade com que suportava a situação, prosseguiu invocando o revel: comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos. Júlio, odeio-te, mas é necessário que apareças. Acusa teu desalmado assassino, quer dizer, ele está aqui, né, falando, vem acusar, vem aqui, porque ele está julgando que o Armando foi o culpado pelo suicídio dele. Então, vem aqui acusar o teu desalmado assassino. Mas o ministro procurava contê-lo, bondoso, mas o Silva, como um potro indomesticado, gesticulava a esmo e continuava gritando, né, chamando Júlio, Júlio. E a gente vê aqui, né, Thelma, ele está totalmente desnorteado, né? Durante esses 3 encontros, né, ele está muito desequilibrado, coitado. Como é que a gente pode perceber que o ódio, né, o que o ódio faz com a gente, né? Causa toda essa dor, esse desequilíbrio, né, esses impropérios que ele está ali, mesmo na frente do Clarencio, né? Olha que Exatamente. uma Mas ele não consegue, ele não consegue perceber, que eu acho que ele ainda continua achando que eles são policiais e tudo, né? Que ele está ali fazendo uns relatos, ele não consegue perceber a magnitude espiritual ali do Clarencio, da presença do André Luiz, né? O que são, o que representam esses espíritos? Ele está muito confuso, ele não sabe ainda por que meio ele está lembrando de tudo isso, ele não consegue perceber isso. Né? Verdade. E aí, sim, né, Júlio não respondeu à chamada. Entretanto, o André Luiz falando para a gente, né? Júlio não respondeu à chamada, mas, entretanto, alguém surgiu, surpreendendo-nos a atenção. Era a irmã Blandina, em pessoa, qual se fora nominalmente intimada, estacou junto de nós. Tão envolvidos na doce luz que nos banhou de improviso, aquietamo-nos perplexos, à exceção de Clarencio, que se mantinha calmo, como se aguardasse semelhante visita. E a gente sabe que a Blandina está tomando conta do Júlio, como se fosse ali aquela mãezinha espiritual dele, né? Ainda direto naquele local, aquele hospital, né? Naquela estância que ele está ali internado ainda. A gente vê o Júlio ainda debilitado na cama, ainda se recuperando, né? Porque já tem um suicídio e mais um afogamento, né? Que acabam sendo as 2 mortes foram por afogamento, né? Então ela está ali, né? E está velando por ele, cuidando Mas dele. ele tem a consequência do primeiro, né? Isso. A primeira tentativa, onde ele corrói todo a laringe, né, o esôfago, e isso tá lá no perispírito dele, trazendo muita dificuldade, aquela tosse que ele tem, a dificuldade de falar, tudo isso é por causa daquela tentativa. Isso mesmo. Então ela, depois de saudar a todo mundo, né, a Blandina rogou humilde: Irmãos, por amor a Jesus, atendei. Temos Júlio sobre a nossa guarda. Acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro, contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho implorar-vos caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por olvidar o que foi ontem para regenerar-se amanhã com eficiência. Havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente modificou-se de súbito. Comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, o menino doente,
era o companheiro que voltava na condição de filho do amigo com quem outrora se desviara, né, desaviera, né, quer dizer, que teve aquelas complicações. Então, a gente vê que Júlio veio como filho de Amaro, não é? E, a gente sabe disso. E Zulmira, a gente vai ver, né, que era Alina Flores. Então, a gente vê aqui. E essa questão, né, Thelma, quando ela fala aqui que os apelos chegavam à mente de Júlio e perturbavam. Então, quando a gente fica com a mente fixa em alguma pessoa, ainda mais aqui que não era para o bem, né? Ele estava clamando por ele com ódio, ele estava perturbando aquele espírito que estava lá em recuperação, né? Esse convalescente. Né? Quer dizer, ele não podia comparecer ali perispiritualmente, mas ele sentia toda a vibração, né? Toda a emissão dos pensamentos do Mário Silva. E a gente vê, Thelma, ali, né? Só um instantinho, se vê como que aquele espírito, com aquele ser, a Blandina, né? Como que a rogativa dela que mudou a vibração do ambiente. Né? Olha que interessante. Então, André Luiz começa a entender essa trama toda. Né? Então, não pude, André falando, porém, alongar as divagações, porque Silva, né, o Mário, provavelmente revoltado contra a emoção que nos senhoreava o espírito, passou a reclamar de novo. Anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio, não lutarei, mas preciso arrojar este bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno, sob a custódia dos arcanjos ou dos demônios. Todavia, exijo que a verdade surja inteira. Recorro ao testemunho de Lina. Que Lina compareça, que ela deponha. Se nos achamos aqui convocados pelo destino que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher seja ouvida igualmente. Nosso instrutor, assumindo a chefia espiritual do grupo, convidou com energia e brandura. Lina encontra-se não longe de nós. Entremos. E a determinação foi obedecida. Então a gente vê aqui, né, Thelma, olha que loucura, né? Ele está se achando ali num tribunal mesmo, né? E ele vai ter uma surpresa imensa agora, né? Exatamente. E aí eles entram no quarto, né, que era o quarto de Amaro e de Zulmira. Então, na penumbra do quarto, que já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro jazia subjugada pela outra. Vocês lembram que ela é obsediada pela Odila, a primeira esposa de Amaro, que julga que ela foi culpada da morte do Júlio, né, afogado. Então, enquanto Odila se nos afigurava mais rancorosa e mais dura, Zulmira revelava-se mais abatida, quer dizer, ela está bem doente. Clarencio enlaçou o Mário como um pai que recolhe um filho carinhosamente e, apontando a enferma, esclareceu generoso: amigo, acalma-te. Lina Flores, atualmente, padece na forja da luta e do sacrifício, a fim de recuperar-se. Apaga a labareda de ódio que te requeima o coração. Deixa que nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Então, Clarencio aqui está apelando para o coração do Mário Silva, né? Para que ele olhe aquele ser ali de outra forma, e não com o ódio que ele está da Lina. Né? E ante o olhar de Mário espantado, ele ficou todo espantado e agoniado, o ministro considerou: Lina, hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Então, a gente está vendo que ela vai engravidar. Ajudemo-lo com as nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Aí André fala que o nosso grupo avançou algo mais
e junto de nós, Blandina mantinha-se em prece. O orientador abeirou-se da doente, com atenção respeitosa, e mostrou-lhe o rosto ossudo e triste ao enfermeiro, que, ao reconhecê-la, bradou aterrado: Zulmira, Zulmira, então é Lina que volta. Olha, né? Ele deve estar com a cabeça, né, Thelma, totalmente perdida de ver se vida de lá, vida de cá, né? Ele está totalmente desequilibrado, sem entender, né, as circunstâncias. E a gente vê aí que a Lina, a Zulmira, né, vai receber futuramente a permissão da Odila, né, para que ela possa receber o filhinho, que a gente já imagina quem vai ser, né, para desempenhar a maternidade. E ela está falando aqui, né, de realmente a Zulmira, né, que ela hoje está completamente obsediada, mas provavelmente nós vamos ver aí no desenrolar, ela vai conseguir, né, se livrar dessas questões, né, quer dizer, reparar nesses enganos que ela teve na vida, ela vai conseguir reparar através da gravidez, que provavelmente vamos ver, né, de quem ela ficará grávida, mas com certeza um desses vai, né, provavelmente o Júlio, voltando para a vida com a Lina aí. Vamos ver, né, que hoje é Zulmira. Que vocês lembram, no capítulo anterior, o Amaro diz que ele promete ajudar essas duas almas, tanto a da Lina quanto a do Júlio. A gente já sabe que o Júlio já foi filho dele com Odila, que já desencarnou, que hoje, ali nós estamos mostrando até na imagem, que hoje obsedia a Zulmira, né, culpando a Zulmira pela morte do Júlio, nessa nova encarnação dele, que ele tem o mesmo nome aí, né? O livro nos coloca o Júlio com o mesmo nome. E aí agora, e aqui Clarencio está nos explicando, olha só, que ela constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Então, a gente está aqui supondo que provavelmente o Júlio volta através da Zulmira. E a reencarnação é aquele processo que só através dela o espírito pode recompor o seu perispírito. Como o Júlio se encontra com o perispírito dilacerado, né, pela tentativa do suicídio, primeiramente, e depois efetuado o fato, né, ele só a reencarnação ele vai conseguir, né, essa reconstrução, mas até lá vai ter cenas lindíssimas aí para gente se emocionar. Então aí o Mário Silva fala, Zulmira, Zulmira, então é Lina que volta, e aí o ministro acaricia-lhe a cabeça e informa. Então a gente vê também aqui a paciência, com todo o destempero do Mário, o ministro nunca perde a calma, não briga com ele, só faz ele firmemente, né? E esse amor que ele vai fazendo, envolvendo o Mário Silva. E aí o ministro fala, sim, regressou em companhia de Armando, em dolorosas reparações. O consórcio para eles não foi o Castelo de Flores de Laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Armando, em luta no plano da vida real, para reerguer-se, aceitou o compromisso de reconduzi-la à dignidade feminina, amparando-lhe as angústias silenciosas. E aí, espantado, né, estupefato, Silvio exclamou cambaleante. Quer dizer, então, que Zulmira me traiu 2 vezes? Quer dizer, ele já está... Porque ele começa tudo isso com raiva dela ter casado com o Armaro, né? E aí o Clarence fala para ele, não te refiras à traição. Ele corrige isso, sem se alterar, né? É imprescindível compreender. Armando, ontem, escutou apelos inferiores, incompatíveis com as responsabilidades que se via depositário. Mas hoje ele é compelido a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais, em verdade, não será lícito fugir. Olha que interessante essa última frase. Hoje
ele é compelido, quer dizer, a responder, embora constrangido, ele aceita esse desafio. Mas por ele, talvez ele não viesse como esposo de Zulmira e pai de Júlio, mas ele acaba aceitando esse Aceitando, né? compromisso A de prova. a prova de fazer com que reerguesse Acolher esses espíritos aí. É compelido no sentido de ele não, embora seja constrangido, ele está sendo envolvido para isso, ele não, ele é convidado, né, de uma certa forma, porque ele mesmo se ofereceu. Desde o momento que ele deparou com a cena, né, ele se oferece para ajudar esses espíritos. A gente Então, compara com a reencarnação até do Segismundo, que participa das questões da sua reencarnação. E aqui a gente vê o Armando, agora como Amaro, conseguindo participar do planejamento da sua reencarnação atual. Né? Interessante isso também. Bom, Lina Flores reclama alguém que, né, o ministro continua falando. Lina Flores reclama alguém que a recambie ao serviço renovador, a fim de que se habilite a auxiliar Júlio devidamente. Olha só, todos somos devedores um dos outros. As almas aprimoram-se grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações gravitando em torno do Sol magno, que é o Jesus Cristo. Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita de velhos companheiros de evolução, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio no centro de forças em que Leonardo Pires e Lola Ibarruri aguardam-te a precisa cooperação, de modo a se libertarem perante a lei. Amaro, noutro tempo, separou Zulmira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerantes entre os dois. Agora, cabe-lhe reuni-los no carinho familiar para que, na posição de mãe e filho, se reajustem na afeição santificadora. Olha só, o ministro está contando para a gente o que vai acontecer, não é isso? Ele já disse, ó, as tuas questões estão com Leonardo Pires e Lola, né, falando para ele. Mas Armando se comprometeu com Lina e Júlio. Então, agora, né, ele separou nos outros tempos. E agora ele vai, né, cabe-lhe reunir aqui, né, os dois para que ele possa... quer dizer, o que eu entendi, Thelma, é que o Clarence está tentando explicar para ele, olha, não fica com raiva e não diga como traição da Zulmira ter casado com Amaro, porque aquilo estava previsto para que ele pudesse trazer a um bom caminho mãe e filho, e como mãe e filho ali a Zulmira e o Júlio, né? Mostrando que ele precisa de colaborar, né? Porque a lei vai, Exatamente. a lei não tem como a gente mesmo não aceitando a lei, ela vai reabilitar, né? Mas se a aceitação, como houve com o Armando, é muito melhor, né? Mas ele vai receber, aqui ele fala, né? Reuni-los no carinho familiar, para que na posição de mãe e filho, quer dizer, a Zulmira, a Lina, ela vai se ressarcir com o Júlio através dessa maternidade, que ela vai dar a oportunidade ao Júlio, né, de reencarnar no mesmo núcleo familiar, a fim dele prosseguir a sua caminhada. É uma caminhada de perdão de todo esse grupo, né, de todo esse grupo. Sabe, eu fico pensando, Thelma, porque ela junto com o Armando na época, participa da responsabilidade da desencarnação do Júlio, né, do suicídio do Júlio. Né? Ela Ele não Zulmira, teve ela envolvimento. Lina. Ela Lina, né? E o Armando também, porque o Júlio vê a traição dos dois e se suicida. Então, que hoje ele é o Amaro aqui, né? Mas na encarnação atual, ela também tem um estado de culpa muito grande, tanto que foi pela culpa dela que ela acaba se associando a Odila, né? E a Odila passa a obsediá-la pelo aquilo que ela fala, cai em si, porque ela, pelo desleixo dela, ela acaba deixando o Júlio se afogando, né? Ela não toma conta dele, porque no íntimo dela ela queria que o Júlio desaparecesse mesmo, né? Então, Explicando assim, para os nossos amigos que não
entender o início da história, É, o Júlio desencarna no primeiro capítulo por desleixo da Zumira, que era então a madrasta, recém-casada com seu pai. Então, agora o que a Márcia está falando é justamente isso. Ela tem uma culpa muito grande por causa da desencarnação do Júlio nessa encarnação atual. Mas ela não sabe, ela não tem sequer noção de que são os mesmos espíritos, né? Porque ela ainda não exatamente. tem essa, E essa na, compreensão. e na encarnação anterior, pela traição dela, ele acaba também se suicidando. Então, ela também tem um compromisso com ele da encarnação anterior, né? Com Então, a certeza. gente vai vendo esses embrólios que nós vamos criando para nós mesmos, né? Nas nossas famílias, né? Nos nossos núcleos familiares. Quantas coisas existem, né? Que nós desconhecemos. Bom, antigamente, Isolacho, e aqui Clarencio continua. Então, ele já está Continua. falando ali como é que vai ser a história de Amaro, Zulmira e Júlio, e agora ele vai continuar. Antigamente, isolaste Leonardo da afetuosa assistência de Lola, criando embaraços asfixiantes à própria Marta. Então, a gente sabe que o Leonardo Pires era, né, convivia com a Lola e Barruri, e na época o Esteves vem e se apaixona por ela e faz com que eles se separem, e acaba que o Leonardo envenena o Esteves, que hoje é o Mário Silva. Prepara-te na fé para congregá-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados ceitil a ceitil. Então, vamos lembrar que Lola e Barruri hoje é a Antonina, não é isso? Que tem 4 filhos, um é o Marcos, que já desencarnou. Então, quando ele está colocando aqui que ele vai receber na condição, e o Leonardo, ele está desencarnado, ele é o avôzinho da Antonina, que é, né, esse que está ali com a tudo começa, aliás, né, pela essa consciência do Leonardo gritando, dizendo que esse Esteves não sai de dentro dele, né, que é o que ele mata, ele suicida, ele envenena, né. Então, aqui o ministro está explicando: prepara-te na fé para congregá-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe. Então, hoje a gente sabe que o Mário Silva não conhece a Antonina, mas provavelmente vai conhecer, né, para poder trazer o Leonardo como filho. Então, ele diz aqui que a ligeira preleção, aí André Luiz falando, a ligeira preleção trouxeram-nos enorme proveito. Amaro dobrara a cerviz, revelando-se disposto a obedecer aos ditames de natureza superior, fossem como fossem. Silva, no entanto, não parecia desperto para as verdades que Clarence pronunciara. Hipnotizado, na contemplação da mulher querida, demonstrava-se indiferente. Depois de fitá-la absorto entre o carinho e a aversão, quebrou a quietude que envolvera o recinto, rugindo desesperado. Quer falar alguma coisa, Thelma, daqui? Não, acho que está bem entendido aí, né, essa situação, e muito interessante esse envolvimento que o Mário Silva vai ter com a, como é que é o nome dela? A neta do Leonardo, A Antonina, a que antes. Antonina, Isso. né? Quer dizer, olha só como é que a misericórdia divina age, né? Vai ter um desfecho aí muito, muito bonito, né? Com esse coração de mãe amorosa que ela tem, recebendo esse espírito, né? Que são Que foi espíritos avôzinho dela, né? conhecidos, né? Isso. E vai ser muito bom para todos aí, né? Todo o núcleo, as crianças, para ele próprio, Mário Silva, que é um espírito tão revoltado, né? Quem sabe ela vai conseguir aplacar essa dor, né? E tudo Uhum. tem um desfecho muito bonito, né? Diante da justiça divina. E vamos lá.
E aí ele fala, né, o Mário Silva, não posso modificar-me, desgraçado de mim. Odiarei, odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém. Não quero perdoar, não quero perdoar. Então ele é uma pessoa de um coração bem Muito difícil, né? rude, muito Bem difícil. endurecido. Então, novamente, enraivecido e inquieto, como fera solta, erguia os punhos cerrados contra a desditosa mulher que jazia no leito, em lastimável prostração. Seu veículo espiritual rodeava-se agora de um halo cinzento escuro que despedia, quer dizer, emanava raios desagradáveis e perturbantes. Nossa, ela já estava ali tão mal, né? E ele também emanando esses raios. Então, o Uhum. nosso orientador libertou-o da influência magnética com que lhe tolhia as energias. E tão logo ele se reconheceu sem o controle que lhe sofreava os movimentos, Silva retrocedeu, exclamando: não suporto mais, não suporto mais. E correu para o seio da noite, quer dizer, ele volta para casa para voltar ao corpo, né? Desesperado ali. Coitado. Clarencio recomendou-nos seguir-lhe o passo, enquanto prestaria assistência ao ferroviário, que é o Leonardo Silva, quer dizer, ao Amaro, e a sua esposa, a Zulmira, em colaboração com a Blandina. E o enfermeiro, de certo, informou o ministro Prestimoso, retomaria o corpo denso em aflitivas condições de saúde. Passes anestesiantes deviam favorecê-lo. Não podia lembrar a experiência grave daquela hora. A aventura provocada pela assistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências. Então, num átimo, Hilário e eu achamo-nos ao lado de Silva, que aderia ao envoltório de carne com o automatismo da molécula do ferro atraída pelo ímã. Atração. Examinamo-lo atentamente. O peito arfava-lhe sibilante. O coração acusava-se desgovernado sob o império de insopitável arritmia. Então, olha o que o ministro diz, né, Thelma? Ele não pode voltar com essas lembranças. Isso deixaria ele completamente Totalmente perdido. perturbado, E até o corpo físico está totalmente desgovernado, descontrolado, né, em função da forma como ele voltou, né? Então, de imediato, entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental quanto possível, através de sedativos magnéticos. Então, eles deram bastante passe nele para ele poder se acalmar e voltar ao corpo de forma mais natural, né? Mas ainda assim, apesar dos passes pelos quais foi completamente envolvido de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Ele deve ter sentido como se tivesse tido um pesadelo, né, Thelma? Um pesadelo. Semi-inconsciente, despendeu vários minutos para identificar-se. O pensamento surgia-lhe atormentado, nebuloso. Tentou locomover-se, mas não conseguiu. Sentia-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver repentinamente desperto. Buscou alinhar recordações, contudo não pôde. Sabia tão somente que atravessara grande pesadelo, cujas dimensões não lhe cabiam na memória. E é o que às vezes a gente Que acorda. sofrimento, né? Que sofrimento. A pessoa que carrega mágoa, ressentimento, dores, né? Culpa, tudo isso, gente, traz uma perturbação interna muito grande que a gente não consegue viver bem a nossa vida, né? Então Exatamente. é muito triste, né? Mas mesmo Exatamente. assim a gente está vendo que ele não está abandonado. E nós, mesmo trazendo esses sentimentos desequilibrados, temos a espiritualidade junto de nós, nos aconselhando, né? Nos mostrando o caminho. Mas às vezes a gente não enxerga. Exatamente. E aí, suarento, aflito, sentia-se morrer. Instintivamente orou, olha, Olha que suplicando a benção, né? proteção divina. Que ele, até o momento, ele nunca pensou nisso, né? Não. Dessa vez, o desespero foi tanto que ele orou. Bastou essa atitude da alma
para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores que lhe administrávamos. Quer dizer, ele estava tão desesperado que ele não conseguia absorver as energias que estavam sendo emanadas de André Luiz e de Hilário. Quando ele entra em oração, ele abre o campo mental dele para a penetração desses fluidos. Olha como é que é a questão das nossas atitudes para a receptividade do que a gente recebe do alto. Quer dizer, não adianta a ajuda dos espíritos se nós não nos colocarmos receptivos, né? Vai bater e vai voltar, né? Ele, no momento que ele lembra da prece, olha que ele tem uma mãe muito fervorosa, né? Que é uma senhorinha, vocês devem lembrar, num capítulo anterior, aí mais para trás, onde ela, de manhã, ele conversa dizendo do primeiro sonho que ele teve nesse movimento aí da espiritualidade atendendo esse grupo, né? E ela até pergunta a ele, né, se não era lembranças da Lina e tudo mais. Mas naquele momento ali, ela fala dos afetos e desafetos que nós encontramos durante o sono. Mas desse percurso, a gente não sabe quantas noites, né? Mas a gente vê que ele está totalmente envolvido por essas questões. E agora ele tem esse insight aí, certamente pelo atendimento aí do Clarence e do André Luiz, né? E a gente vê que já nesses capítulos passados, o André Luiz nos diz que essa mãezinha dele vem com uma missão mesmo, né? Ela de tem levar vários... esse espírito difícil com essas dificuldades que ele vai ter, né? Bom, e aí a gente sabe disso, né? Ele se abre para receber esses fluidos, aí pouco a pouco ele readquiriu os movimentos livres e levantou-se, ingerindo uma pílula calmante. Amedrontado, sentou-se no leito e, mergulhando a cabeça nas mãos, falou sem palavras de si para consigo. Estou evidentemente conturbado. Amanhã consultarei um psiquiatra. É a minha única solução. E aí o André Luiz fala, sim, concordei comigo mesmo. O ódio gera loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Com semelhante raciocínio, afastei-me. Clarencio aguardava-nos, porque era preciso continuar na lição. Então, olha que essa frase de André Luiz, né, Thelma? O ódio gera loucura. E quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Então, olha a nossa responsabilidade de não guardar esse ódio no coração, porque ele estava ficando louco, né? Mesmo. A gente viu pelas atitudes dele, estava ficando louco mesmo, né? E assim nós estamos vendo essa trama, né, com vários desfechos aí já nos envolvendo no planejamento da espiritualidade, de trazer de volta Júlio, de trazer de volta o Leonardo Pires, né, para esse reajustamento com todos esses personagens, né? Muito sofrimento. E recompor a Zumira, que está ali já há algum tempo, né, num leito, acamada, também envolvido pelo ódio, pela culpa, pela dor, né, que dilacera a nossa alma. Então, é muita coisa para nós pensarmos, né? Trabalhar, aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, às vezes desequilibrados, né? Mas a gente sempre recorrer à prece, falar com Jesus para que nós possamos realmente sermos atendidos, quem sabe, durante o sono, né? Limpar toda essa nossos sentimentos, né, em desequilíbrios, nossa mente desarvorada muitas vezes por causa de situações que acontecem no nosso dia a dia, que nós possamos ser mais vigilantes. É isso. Então, queridos, fomos assim mais um capítulo. Na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 20, exatamente a metade do nosso livro. Isso. Né? Porque são 40 capítulos. Conflitos da alma. Conflitos da alma, dessa história de alguma forma romanceada, mas que assim nos traz grandes lições. E vamos continuar esse assunto aí dessas dores, das nossas, né? Material para a gente pensar e utilizar, né? Pois é, as nossas aflições
como nós somos os grandes responsáveis por tudo isso, né? Bom, que vocês fiquem com Deus, que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Se tiverem dificuldade, escutar de novo. Quem tiver o livro, pode ler para poder relembrar esses personagens, né? Porque são muitos nomes aparecendo, para que a gente possa, então, né, tirar, ficar mais claro para a gente essa vida que está lá no plano espiritual, essa vida que está aqui no nosso plano, as vidas que estão lá e que vão voltar. Então, para que a gente possa entender tudo isso, se vocês quiserem, para rever essas histórias, para ter tudo bem direitinho aí nas nossas mentes. Então, fiquem com Deus, até a próxima. Entender as circunstâncias que nós muitas vezes estamos envolvidos, né? Exatamente. Até a próxima, Márcia, até a próxima, Olá, queridos, e até mais, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana. E assim será. Até lá.